Alguns filmes chegam e são aclamados por alguns como filmes geniais, brilhantes, à frente do seu tempo, enfim, vários adjetivos positivos. Porém, esses mesmos filmes, muitas vezes por uma outra parcela do público, são chamados de pretensiosos, que não é tudo isso, filme um pouco confuso. Mas é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, são os filmes divisivos, né? Aqueles filmes que uma parcela ama e outra parcela detesta. Porém, uma opinião que eu sei que não é nada divisiva é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante a gente aqui, e assina o sininho das notificações que sempre que a gente lançar um vídeo novo por aqui, você já fica sabendo. Uma coisa que eu reparo nesses filmes divisivos que eu vou trazer aqui, eles têm uma característica em comum, que são filmes que em algum aspecto eles ousam, né? Eles trazem algo muito diferente, que obviamente pode agradar ou desagradar muito uma parcela do público. Também dá pra reparar que muitos desses filmes são abraçados por uma parcela do público que coloca ele num pedestal de geniais, maravilhosos. Isso naturalmente acaba despertando um certo hate de outra parcela que às vezes não acha tudo isso, às vezes já acha muitos defeitos. E essa mescla de opiniões no mundo muito polarizado da internet, acho que potencializa esses filmes divisivos. E eu reparei também que muitos desses filmes foram fracassos comerciais, né? Eu vou trazer esses números aqui. Se você compara o custo de produção com o custo de bilheteria, vê que a conta não fecha muito ali e acaba dando prejuízo para esses produtores. Apesar que depois muitos filmes viram clássicos cultos e acabam vendendo-os de outra forma, talvez acabam se pagando um pouco ali, mas acaba acontecendo um pouco disso nesses filmes. Ah, e eu não vou ficar acima do muro aqui não, tá? Conforme for passando os filmes, eu vou criar uma escala aqui, Beloto Love Hate, que eu vou colocar se eu tá mais pro lado do time que gosta ou de que odeia o filme, tá? Eu acho que odiar é uma palavra muito forte, eu sou um cara que dificilmente odeia uma coisa, eu sou um cara do amor, love Beloto, né? Mas tem alguns filmes que estão mais próximos ali do lado do hate do que o lado do love. E o primeiro filme que eu vou trazer aqui foi o último que eu assisti, inclusive, o nosso querido O Homem do Norte de 2022, dirigido pelo lindo Robert Ovos, né? O Robert Eggers. Esse filme gerou uma bilheteria de 90 milhões e ele custou 69 milhões. Pra quem sabe, esse filme provavelmente não se pagou, tem todo o custo de produção, o custo de divulgação, ali esse custo aqui acaba não entrando nessa conta, então acaba sendo um prejuízo pro estúdio. Esse filme tem uns elementos muito diferentes ali, né? Quando a gente fala de histórias nórdicas, né? Vikings e tudo mais, a gente acaba pensando muita batalha, muito sangue, muita batalha grande, né? Coisa assim, muita ação. E ele traz uns elementos diferentes, ele tem um pouco de batalha sim, mas acaba rolando umas comparações óbvias ali, por exemplo, com a série Vikings, que eu acho que frustrou muita gente no caso. Porque aqui em Homem do Norte a gente tem uma história muito mais intimista ali, em alguns momentos até fantasiosa em alguns aspectos, né? Uma parte bem introspectiva da história, não é uma coisa muito grandiosa, assim, é uma história meio fechada ali de vingança, inclusive com elementos muito abstratos também. Isso deve ter gerado muito estranhamento de quem estava assistindo e dependendo da expectativa que você tava quando chegou pra ver esse filme. E como eu falei, talvez esse filme seja muito mais só ali sobre os dilemas morais, né? Os demônios internos do protagonista, do que necessariamente sobre o foco na batalha. Que eu falei, tem as batalhas sim, mas nem é tanto foco, até o próprio desfecho é uma batalha relativamente simples ali, é mais o simbolismo de tudo aquilo na história do personagem. A minha opinião sobre o Homem do Norte, né? Vamos lá, vamos colocar as cartas na mesa aqui. Eu tô digerindo um pouco o filme ainda, porque não faz tanto tempo que eu assisti, que eu comentei. Eu não cheguei a odiar de forma alguma, né? Não tô no turma que odeia, mas também não entrei nesse lado que ama, do pessoal que coloca ele como sendo um maravilhoso filme. Eu acho o filme bom, né? Mas eu não achei tão maravilhoso assim. Talvez numa escala Beloto Hate eu colocaria aqui um pouco mais da meiuca. Acho que eu tô mais pro time que gostou do que não gostou, mas também não muito mais. Então é mais ou menos aqui a escala Beloto Love Hate que eu me localizo pra Homem do Norte. O próximo filme dessa lista que eu vou trazer é Donnie Darko, de 2001, dirigido pelo Richard Kelly. O famoso diretor de Um Tiro Só, né? Porque convenhamos, depois disso ele não fez mais nada de relevante na sua carreira. O filme é protagonizado pelo Jake Gyllenhaal, mas ele conta com um elenco bem estrelado ali, numa trama meio obscura, cheia de mistérios, confusão e viagem no tempo. E a principal crítica que eu vejo em relação a esse filme são as pessoas criticando o culto ao Donnie Darko, né? Porque geralmente quem gosta desse filme gosta muito, né? Eles ama, coloca, tatua o Donnie Darko, o Frank e tudo mais, né? Parece fã de Los Hermanos, que gosta muito da banda, assim. E eu entendo, tem elementos bem interessantes do Donnie Darko, mas isso acaba gerando um certo hate ali da parcela que não acha tudo isso o filme. E você pode levantar que o filme talvez seja um pouco pretensioso em alguns aspectos, né? A própria trilha sonora, ela é muito de gente cult, digamos assim. Muitos clássicos ali, anos 80, que traz uma atmosfera que eu acho bacana, né, do filme. Ele cria uma construção de mundo legal, mas ele tem um ponto que muita gente critica, é que ele tem um livro fictício dentro daquele universo que explica as regras do universo ali, né. Inclusive, curiosidade, tem uma versão estendida do diretor
que meio que ele mescla, conforme o filme vai passando, ele passa os trechos do filme que faz jus àquela parte, digamos, o artefato vivo, o artefato morto, tem algumas coisas ali. Algumas pessoas podem gostar ou não dessa versão, né, dependendo da sua visão. Eu assisti as duas, né, acho que é legal você ver as duas pra tirar suas próprias conclusões. Outro ponto que é meio complexo, né, que geralmente filmes que tratam com viagem no tempo, tem algumas exceções, mas acabam sendo um pouquinho mais confusos, né? Porque toda aquela teoria de física e tudo mais, por si só já são filmes um pouco mais complexos de você entender. Inclusive, muita gente aponta que o Donnie Darko já foi meio que um filme pensado pra ser um filme cult. Não sei se é isso, comente aí se você acha que foi o caso. Esse filme é um caso curioso em relação a números, né? Porque é um filme que custou pouco, mas também arrecadou muito pouco. Acho que ele mal se pagou. Ele custou 4,5 milhões, é pouco pro orçamento de um filme, mas também faturou 7,5 milhões. Eu não sei se ele chegou a se pagar, talvez se pagou, foi muito ali no limite e tal, mas ele gerou que eu falei, uma legião de fãs, né? Virou um clássico cult aí das pessoas que gostam muito de Donnie Darko. Devo dizer que pra mim Donnie Darko tem um lugarzinho aqui no coração. Eu tô na escala muito pro lado de Love, pode me criticar aí, mas eu gosto muito de Donnie Darko. Tá entre meus 10 filmes favoritos, eu gosto muito da temática e tal, a atmosfera que ele cria, né, as trilhas sonoras, eu gosto bastante de Donnie Darko, eu me localizo aqui, ó, na escala Beloto de Love e Hate de Donnie Darko. E fechando nossa listinha aqui, pro vídeo não ficar tão muito longo assim, eu trago A Árvore da Vida, filme de 2011, dirigido pelo Terrence Malick. Esse filme também assisti recentemente, ele é protagonizado pelo Brad Pitt, e assim, talvez se você acha os outros pretensiosos, eu acho que esse adjetivo é o que mais se encaixa aqui pra Árvore da Vida. Pessoal, pensa num filme reflexivo, poético, abstrato, todo contemplativo. Esse filme é Árvore da Vida. A trama do filme roda basicamente ali numa família do subúrbio dos anos 50 ou 60, não lembro exatamente qual que é a década, que é atormentada por uma tragédia, né? Um dos seus 3 filhos acaba morrendo, mas não se preocupe que isso não é um grande spoiler, é bem no comecinho ali. Inclusive o filme nem trata muito de como foi essa morte e tudo mais, porque o foco não é necessariamente esse, o acontecimento, é sim o pós, como os protagonistas, os personagens vão lidar com esse luto, né? Toda uma reflexão em relação à origem, o meio e o fim da vida. Mas o filme vai longe nessa reflexão, hein? Pensa num filme que viaja um pouco nas ideias. Ele volta até na época dos dinossauros, um paralelo com a árvore crescendo, o sentido da vida, as perguntas, por que eu existo? Não, é sério, do nada aparecem umas ondas, uns dinossauros. Pra você ter uma noção, tem uma cena que dura, acho que chega a 20 minutos, sem diálogo algum, só com imagens diferentes, de ondas explodindo, vulcão erupção, o céu se formando. Cara, é um filme com a linguagem muito particular dele. Eu tava vendo esse filme e fiquei imaginando a pessoa que caiu meio desavisada nesse filme, né? Porque, viu o Brad Pitt, de repente, lá no cinema, falou, eu assisti o filme do Brad Pitt. Falou, o que eu tô fazendo? Que experiência é essa? Algumas pessoas têm gostado muito, mas outras certamente devem ter odiado bastante se você cai totalmente desavisado, sem saber nada sobre a Árvore da Vida. Novamente trazendo aqui pros números, né? Esse filme até que saiu um pouquinho melhor comercialmente, ele custou 32 milhões e arrecadou 61,7 milhões, né? Talvez tenha se pagado ali um pouco mais, acho que foi até mais seguro do que o Donnie Darko, dá pra dizer que ele foi pago. Mas mesmo assim não foi um grande sucesso comercial e talvez nem seja um intuito. Eu li um comentário que eu achei muito bom numa rede social de cinema, que eu vou transcrever aqui mais ou menos assim, eu não lembro exatamente como que era, mas era nesse sentido assim, ó. Talvez a Árvore da Vida seja um clássico moderno, aquelas coisas que daqui a 20 anos a gente vai olhar e falar, nossa, esse filme é genial, maravilhoso, ele estava à frente do seu tempo. E eu realmente gostaria de ser uma pessoa que enxergou toda essa genialidade. Infelizmente, eu não sou. Talvez seja isso, assim. Talvez daqui a 20 anos a gente fale que a Árvore da Vida é uma maravilha de filme, que coisa, que obra-prima. Mas é difícil. Eu realmente me coloco aqui, vou estar trazendo já pra vocês a minha escala Love e Hate, que esse não me desceu muito, tá? Na escala eu me coloco aqui, ó, mais pro lado do hate, não odeio, mas não absorvi muito. Eu queria estar nesse grupinho seleto de pessoas que enxergaram além do tempo, caso ele vire um clássico no futuro, mas infelizmente eu não sou. Mas isso, pessoal, essa foi minha pequena listinha de filmes divisivos. Inclusive comente aí outros filmes que caem nessa categoria de filmes divisivos, depois a gente faz uma segunda parte aqui com essa temática. E também comente nesses filmes que eu citei, onde você se localiza mais nessa escala. Você tá mais pro love ou mais pro hate nesses filmes que eu citei. E sobre esse canal, se você tá mais na parte do love, peço novamente que você se inscreva aqui, curta esse vídeo, que eu já falei, e compartilhe com pessoas divisivas ou não, compartilhe com amigos, pessoas que gostam de cinema, porque esse debate é muito interessante. Outro pedidinho rápido que eu sempre faço, siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram, com sempre conteúdos de cinemas, discussões, papos, bastante coisa legal de cinema, e também nosso podcast no Spotify, a cada 15/20 dias, sempre episódios novos por lá, confira que é bem bacana. Vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!